leitura principal, vamos lá. Leitura principal e tema de hoje, ela encontra-se no livro de Deuteronômio, no capítulo 31, no versículo 6. Capítulo 31, versículo 6 é o tema do nosso encontro de hoje, amém? Isso, amém. Eu vou estar fazendo a leitura dele e você pode acompanhar aí também, meu irmão, está na tela. Vai lá. Está escrito assim: sede fortes e corajosos, não tenhais medo e nem fiqueis aterrorizados diante delas, porque Yahvé, teu Deus, é quem vai contigo. O Eterno nunca te deixará, jamais te abandonará. Meu Amém? Deus. E de onde foi tirado esse versículo para que nós tivemos colocado no tema de hoje? De que contexto veio? Veio de lá da fala de Deus com Moisés e a nomeação de Josué, que encontra-se ali, ó, no capítulo 31, a partir do versículo 1. Deus vem e fala com Moisés e nomeia Josué como o sucessor de Moisés, então. Ali diz assim que Moisés proclamou essas palavras diante de Israel: tenho hoje 120 anos de idade e já não me sinto capaz de liderar-vos. Além disso, o Senhor me preveniu: não atravessarás o Jordão. Portanto, quem vai atravessar a tua frente é a própria pessoa de Yahvé, teu Deus. Ele mesmo exterminará essas nações pagãs da tua frente e conquistará a terra. Josué também atravessará a tua frente, comandando-vos conforme Senhor já vos comunicou. E Yahvé tratará dessas nações adversárias do mesmo modo como tratou Seom e Ogê, os reis dos amorreus, os quais reduziu a ruínas e arrasou as terras deles. O Senhor as entregará a vós e as tratareis conforme os mandamentos que vos ordenei. E aí vem o versículo chave, que é o 6º: sede fortes e corajosos, não tenhais medo e nem fiqueis aterrorizados diante delas, porque Yahvé, teu Deus, é quem vai contigo. O Eterno nunca te deixará, jamais te abandonará. Então aí, olha o que o Senhor está falando para nós hoje. Não temas. Não tenha medo diante de qualquer situação, né, irmão? Tenha coragem, não se acovarde diante da situação. Tenha bom ânimo. Porque Deus, ele vai na frente. Ele vai na frente. Deus é quem vence. Inclusive, a batalha. Até foi falado aí, né? Quando Deus fala a Josué: não, fica tranquilo, não é você, eu vou na frente. Deus vai na frente. Eu vou aplanando o caminho, eu vou eliminando, tipo assim, o grosso eu vou derrubando. Sim. E algumas coisas o Senhor vai deixando para nós fazer, por quê? Porque senão ficaria muito fácil, meu irmão. Porque cabe ao ser humano também a tomar partido. Daquilo que foi colocado para ele, daquilo que ele foi chamado, recrutado. Josué foi recrutado para ser o chefe de Israel, o chefe superior. Abaixo de Deus, Josué, então, estaria comandando o exército de Israel. A nação de Israel, ali para aquela travessia do Jordão e para chegar até a terra prometida. Portanto, cabia a ele tomar partido daquilo que Deus colocou para ele. O recrutamento dele como comandante, não só simplesmente ficar de braços cruzados esperando que Deus vencesse tudo, colocasse tudo de bandeja para ele. Não. Diante das dificuldades que nós temos na nossa vida, nós temos também que encará-las, né? Tendo total respeito por essas adversidades também, porque não adianta a gente tratar uma adversidade de qualquer jeito, a gente acaba perdendo, né? Mas a vitória vem através do quê? Da confiança em Deus. Se você confia nele, você se torna cada vez mais corajoso, porque ele te dá a resposta a respeito daquilo que você necessita para vencer esse desafio da sua vida. E é assim, nós necessitamos 100% de Deus, e o resto que sobrar, se sobrar alguma coisa, porque 100% em Deus, cabe a gente ao quê? A encarar o desafio. E foi isso, nós até comentamos sobre isso semana passada, né? Isso. Sobre quando Deus colocou Josué para liderar, ou seja, para Josué foi algo assim, rapaz, tremendo. E por isso que o Senhor começa lá no começo do livro dele. Ele ficou atormentado no começo, né? Ele ficou com medo, ele ficou um pouco receoso de tomar essa decisão, né? Mas... porque era algo muito seríssimo.
Era algo sério. Imagina você ter que liderar mais de 3 milhões de pessoas, irmão Marco. Não era fácil, diante de um deserto. Não era e fácil. Atrás de uma terra que era prometida, mas que caberia a vencê-la atrás de uma guerra. E não só simplesmente chegar e adentrar naquela terra ali e tá tudo certo. Olha, vocês ficam aí e nós que somos israelitas, nós vamos ficar aqui. A terra é nossa, viu? Mas pode ficar no cantinho de vocês. Não era assim que funcionava a coisa, então, né? E para você ver, irmão Marco, que Deus ele deixa coisas para nós fazer, porque Deus prometeu a terra. Deus prometeu a terra para eles, que ia dar uma terra para eles. A terra estava lá. Só que quando chegou lá, havia moradores na terra, porque o povo que não era hebreu, o povo que não era judeu, o povo havia entrado na terra e se apossado da terra. Por outro lado, essa chegada até a terra poderia ter sido bem menos extenso o tempo que eles permaneceram no deserto, e Josué, por exemplo, chegaria lá moço, ele e Moisés entraria nela, porém, pela desobediência, olha, falta de foco, perdeu o foco, desobedeceu a Deus, e Deus se irou e fez com que eles ficassem 40 anos para entrar. Quem sabe se no primeiro ano eles já chegassem à terra, não entraria nenhum outro povo adverso ali. Então, se chegasse lá não tivesse ninguém, né? Ou o próprio Deus poderia levar eles até próximo da terra, e aí chegando lá, Deus poderia falar para Moisés, pera aí, que eu vou ter que desocupar a terra primeiro. Eu vou ter que tirar. Se eu estou trazendo vocês aqui, eu vou ter que desocupar a terra para vocês entrarem na terra. Mas não. Deus falou assim, a terra está aí. Agora vocês vão ter que entrar na terra e lutar para conquistar a terra. Sabe o que eu vejo no braço? Sabe o que eu vejo aqui, irmão? Eu vejo aqui Deus fazendo com que eles valorizem a terra depois de ganhar. Porque todo mundo que ganha as coisas, que vem de mão beijada, ele joga fora, ele não dá valor. Não dá valor. Pouquíssimas pessoas que dão valor nas coisas que ganham. Até mesmo uma bênção, né, pastor? Muitas vezes a pessoa recebe de bandeja uma bênção de Deus, mas ela fala assim, não... Veio muito fácil essa bênção. Eu nem tive que jejuar, eu nem tive que orar, eu nem tive que ir lá com o pastor pedir uma oração e nem dobrar os meus joelhos. Simplesmente eu pensei, Deus, faça isso pra mim, e eu recebi, então não vou dar valor nessa daqui não. Quando eu tiver que de fato suar pra receber o negócio, quando eu tiver que suar sangue, né? Ou seja, tô falando no sentido figurado, né? Quem suou sangue foi o nosso glorioso Senhor Jesus Cristo, né? Por conta do que ele haveria de passar na cruz, mas eu tô dizendo de uma forma de você conseguir, assim, de uma forma... através de uma luta, de fato, com alguma adversidade que você tem na sua vida. Você conquistar através de muito custo alguma coisa, então aquilo você acaba dando valor. Mas quando vem de mão beijada, como o pastor acabou de colocar e colocou muito bem, acabamos deixando pra lá. Então Deus não queria isso, né, pastor? Não queria isso. Aí por isso que Deus falou, não, a terra tá aí, vocês vão entrar, vocês vão lutar para conquistar a terra, né? Mas eu vou estar com vocês, eu vou dar vitória, mas vocês vão ter que lutar. Então na nossa vida, que no dia de hoje não é diferente, irmão Marco. Não. Às vezes você quer uma porta de emprego, mas o cara não leva um currículo. Entendeu? Justamente, ele não sua camisa, né? Ele não acontece de você acontece de você conseguir um emprego em algum lugar onde você não mandou o currículo. Pode acontecer, como já aconteceu comigo várias vezes, de eu conversar com alguém falou, peraí, eu conheço um lugar que está precisando de gente. Aí a pessoa por indicação, né? Mas se você não se mover, não sair do lugar, não encarar com coragem, né? Que a palavra-chave de hoje é coragem, meu irmão. Você tem que ter coragem. Tem que ter o quê? Ousadia. Pra ir atrás. Você tá precisando de um emprego? Levanta, faz um currículo, vai lá na empresa que você deseja trabalhar, entrega o currículo lá, vai em outros lugares, entrega. Você precisa de uma bênção, precisa de um milagre, ou seja, vai pra igreja, peça oração. Converse com pessoas, converse com pastores, converse em grupos de WhatsApp, coloca ali à disposição que você está necessitando. Não fique ali se acovardando ali, já com aquele sentimento de derrota, não, achando que vai ser humilhado. Um mês que eu tô correndo atrás dessa bênção e ela não vem atrás de mim. Não existe isso.
o tempo não é nada, ele não pode ser a chave, ele não pode ser aquilo que faz você se converter à derrota, mas sim a vitória. Preparar, se programar cada vez mais. Quanto mais o tempo passa, se prepara mais. Isso. Quanto mais você se prepara, você vai chegar ao alcance da sua vitória. É isso mesmo, tem que ser assim. Não podemos se prostrar diante de qualquer situação, não. Tem que se levantar e partir para cima. O exército funciona dessa forma. Ele treina. Por quê? Para quando ele chegar numa batalha, ele esteja preparado para se levantar e partir para cima. Para alcançar o objetivo, que é a vitória. E eles vão na esperança de vencer. Eu não posso ir na esperança, será que vai dar certo? Será que não vai dar? Querido, eu vou dizer uma coisa para você. Se você for nessa esperança de não... será que vai dar certo? Você já está derrotado. Não vai dar certo. Seja corajoso. Seja corajoso. Vai dar certo. Amém? Eu vou levar lá. Mesmo que não der. Mesmo que você recebeu o não. Porque o não você já tinha. Entendeu? Vai para outro lugar. Antes de sair de casa, o não já... O não você já tem. Você já tem. Não, vai dar certo. Chega lá, não deu certo. Não, tem outro lugar. Vai lá no outro lugar. Se levanta. Para de ser chorão. Não se prostre. Não se prostre. Eu vou pedir para o pastor fazer uma leitura aqui que encontra-se em Filipenses, no capítulo 4, no versículo 13. Você, meu irmão, que quiser acompanhar... Filipenses 4:13. 4:13. Isso. Tá, pera um pouquinho só, deixa eu achar aqui. É a última leitura, né? Não. Não é a segunda? Colocou na ordem? Coloquei. Acho que é bom, deixa eu ver aqui. Tá. Segunda Filipenses. Filipenses, capítulo 4, no versículo 13. Vamos ver aqui. Vamos lá então, segunda Filipenses. Aí eu acho que eu pulei essa daí, meu Marco. Pode fazer a leitura. Então eu vou fazer a leitura dela aqui, hein? Filipenses. Nós estamos com novos recursos aqui no nosso estúdio e é a primeira vez que nós estamos testando aqui, então vai dando um pouco de cabeçada no começo aí, mas daqui a pouco já tá tudo certinho. Graças a Deus, Deus vem abençoando nossas lives aí, cada vez se modernizando para melhorar para você, meu irmão, que está aí nos assistindo. Filipenses, no capítulo 4, no versículo 13, diz assim, ó. Quer que eu leia o 12 e o 13 ou leio só o 13? Não, pode ler aí. Então eu vou ler assim, ó. Sei bem o que é passar necessidade e sei o que é andar com fartura. Aprendi o ministério de viver feliz em todo lugar e em qualquer situação, esteja bem alimentado ou mesmo com fome, possuindo fartura ou passando privações. E Paulo termina falando no versículo 13, que é a chave desse comentário aqui, dizendo assim, tudo posso naquele que me fortalece. Meu Deus, isso é forte demais. Tudo posso naquele que me fortalece. Então ele está dizendo aqui, ó, que em Deus você encontra coragem, essa coragem que você necessita para lutar, porque nas adversidades que Paulo passou e nas bonanças também que ele passou, nas farturas que ele teve na sua vida, porque Paulo, ele foi uma pessoa frequentadora do templo, de palácios, ele era uma pessoa, socialmente falando, muito bem estruturado. Ele tinha uma companhia de fabricar tendas, né? De fabricante de tendas. Então, assim, ele era uma pessoa, como que eu posso dizer, abastada, até de certa forma. Ele não era uma pessoa, um mendigo. Ele era da guarda, ele era um fariseu. Então, portanto, ele se sentava nas primeiras poltronas ali da sinagoga, do templo. Né? Ele era um dos caras, um doutor nas leis. Ele era formado, estudou aos pés de Gamaliel. Então ele não era qualquer um. Então ele diz aqui, porém, quando ele passou a ser cristão, quando ele foi convocado, recrutado, volto a falar essa palavra novamente, quando ele foi recrutado para ser um cristão, quando Jesus apareceu para ele no caminho para Damasco, ali ele passou a ter uma vida um pouco difícil, porque ele passou a ser perseguido, assim como perseguia também. Então ele passou por momentos de fome, de prisão, ele passou por momentos tenebrosos na vida dele, mas ele diz aqui que ele tudo pode naquele que o fortalece. E quem que é o que fortalece ele? É o Senhor. É o Senhor. Todas as coisas que ele passou, ou seja, ele entendeu que se ele estiver na bonança, ele pode todas as coisas porque o Senhor está na vida dele. Se ele estiver lá
sem condição nenhuma, ele ainda entende que ele pode todas as coisas porque o Senhor é com ele. O Senhor é com ele. Então, assim, na fartura, na falta, ele entendeu que Deus, ele está a todo momento com ele. Jesus Cristo, ele está a todo momento conosco. Ele não morreu, ele está vivo hoje. Hoje ele é presente em nossas vidas. Basta você ter uma intimidade, querer essa intimidade, ter essa coragem de ter essa intimidade, de buscar. Porque para buscar a Deus a gente tem que ser corajoso também. Porque assim como Deus nos dá muitas coisas, ele também nos cobra muitas coisas. Tem medo de Deus, irmão. Tem medo de Deus porque não quer dar o braço a torcer muitas vezes. Entendeu? Não quer viver a vida. Tem medo da mudança. Tem medo da mudança. Pessoas que têm medo de mudança não alcançam os seus objetivos. E nós temos que ser corajosos. Esse é o princípio que nós estamos falando hoje. Se você não for corajoso, se você ficar aí com medo, escondido, você não vai conseguir alcançar todas as maravilhas que existem nesse mundo. Tem gente, irmão Marcos. Esse mundo espiritual, principalmente. Tem gente, irmão Marcos, que tem medo de ter o próprio negócio. Sim. Às vezes ele tá ali com a faca e com o queijo na mão e tem medo de ter o próprio negócio. Não é fácil, pastor. Não é fácil. Não é fácil. Então, por isso, meus irmãos, coloquem, depositem toda a sua fé em Deus. Porque tudo vocês podem, tudo nós podemos naquele que nos fortalece. E ele nos fortalece o tempo todo, o momento todo. Deus está conosco, ele não abre mão. Vocês viram que eu li ali em Deuteronômio, que é o nosso texto tema da Bíblia. Diz ali que ele nunca nos deixará, ele nunca nos abandonará. Então, se ele nunca nos abandonará, e se eu posso tudo naquele que me fortalece, quer dizer que o tempo todo ele está comigo. Está comigo. Amém? Ele está comigo. O próprio Jesus falou, né? Que quando ele subisse ao céu, depois de ressuscitado, ele enviaria outro igual a ele, que é o Espírito Santo, o Consolador, e ele estaria conosco, irmão Marco, até a consumação dos séculos. Ei, o que você precisa, na verdade, querido, vou abrir o jogo aqui para você, hein? O que você precisa, na verdade, não está no externo, mas está internamente dentro de você. Se você precisa de força, o que você tem dentro de você, que é o Espírito Santo, vai te dar essa força, né, irmão Marco? Amém. Se você precisa de coragem, o que está dentro de você vai liberar essa coragem para você. Se você precisa ou seja lá o que for que você precisa, de uma cura, de uma libertação, de um milagre, o que você precisa está dentro de você. Não está fora, está dentro de você. Amém. E para dar sequência, então, aqui na conexão da palavra, para que nós tenhamos um maior entendimento, eu trouxe aqui 1 Coríntios 16, 13, pastor. 1 Coríntios 16, 13? Isso. 1 Coríntios 16, 13. Está aí na tela para vocês, meus irmãos. Veja bem, na minha tradução diz assim, vigiar e permanecer firmes na fé. Portai-vos corajosamente, sede fortes. Não, isso é tremendo, hein? Isso é muito forte, irmão Marcos. Eu fico até sem palavras assim, porque de fato ele diz tudo aqui, ó. Olha aqui na minha tradução. Estejam vigilantes. O primeiro conselho aqui é vigiar. É você vigiar. Depois mantenha-se firme na fé. Depois que você vigiar, mantenha-se firme na fé. E depois sejam homens de coragem. Até que eu vou falar algo aqui, irmão Marco. Né? Me perdoe aí, mas eu preciso falar. A própria palavra de Deus, a Bíblia diz que no reino do céu não vai entrar os tímidos e aquele que não tem coragem. Os covardes, né? Os covardes. Eles não agradam a Deus. Não agrada a Deus. Deus o tempo todo está dizendo, sejam homens de coragem, sejam fortes. Esse forte aqui não está falando isso aí para academia, criar músculo, não. Está falando uma coragem de outra forma. É uma força mental, né? Uma força mental. Você não se deixar... Na sua mente, na sua psique. Quando a pessoa entra derrotado,
pra uma batalha, ela já perdeu aqui dentro. Já perdeu aqui dentro. Dentro da cabeça ele já perdeu. Já perdeu. Aí depois ele tem a perda física. Aí no braço ele não aguenta mesmo. Não aguenta mesmo. Não aguenta. Então... bem colocado aí. Não é verdade? Se a pessoa já... Se entrar na guerra achando que você perdeu... Já entra derrotado, mentalmente derrotado. Então o problema é esse. Firmes, sejam fortes em pensamento. Sejam firmes na fé, sejam fortes em pensamento. Foque o seu pensamento naquilo que te fortalece. Quem que te fortalece? Acabei de falar. O Senhor que nos fortalece todos os dias. Tudo posso naquele que me fortalece. Filipenses 4:13 é uma máxima que a gente não pode esquecer nunca na nossa vida como cristão. Irmão Marco, eu vou mais além. Tem pessoas aí que estão nos ouvindo agora. Tem pessoas que vai nos ouvir depois, né? Quero até mandar um abraço aqui pro irmão Marcos Braga, que Deus abençoe a sua vida. Paz do Senhor, irmão Marcos Deus Braga, abençoe. Paz do Senhor, que hora dessa você vai estar conosco aqui, tá? Não vai fugir não, em nome de Jesus. Amém. Irmão Marco, tem pessoas, que eu vou dizer aqui, e essa palavra é para você mesmo. É para você mesmo. Tem pessoas que não saem do hospital, não saem da farmácia, por quê? Porque na sua mente, ele é fraco, ele é o tempo todo dizendo, eu tô doente, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Irmão, eu quero dizer uma coisa para você, para com isso. Comece a frutificar a sua mente, como a palavra de Deus diz aqui, foi em Coríntios 16 aqui, olha lá. Estejam vigilantes, mantenham-se firmes na fé e sejam homens de coragem forte. Esse forte é forte na mente. Comece a trabalhar na sua mente dizendo assim, não, eu não estou doente, eu não sou doente, eu não estou doente, eu não sou doente. E com certeza você vai ver a melhora sobre a sua vida. Sabe por quê? Porque você vai começar a agradar a Deus quando você faz isso. E aí o Senhor vai começar a fortalecer a sua vida física. E daqui a pouco você vai estar aí, firme. Completando isso que o pastor acabou de trazer aqui, o pastor Márcio, eu queria trazer mais um versículo aqui, pastor, que encontra-se em 2 Timóteo, capítulo 1, no versículo 7. 2 Timóteo? Capítulo 1, versículo 7. Olha lá. Pois Deus não nos deu o espírito de covardia, mas de poder, de amor, do quê? E equilíbrio. Esse equilíbrio tá na onde? Tá na mente. É isso que o pastor acabou de falar. Tá na mente. Nós temos que nos equilibrar, não nos desequilibrar. Aquela pessoa desequilibrada, uma hora é isso, uma hora é aquilo, uma hora chora, uma hora dá risada, uma hora... Não tem um meio termo. Nós temos que ter esse equilíbrio na nossa vida. Por isso que nós ficamos muito doentes às vezes, ou a gente sente demais uma coisa e não consegue, e acabamos desenvolvendo doenças como depressão, por exemplo. Você está com o corpo e a mente em desequilíbrio, então você vai acabando desenvolvendo coisas que vão aí compartilhando, elas vão acrescentando para quê? Para que você venha a sofrer uma derrota na sua vida. E eu vou até abrir os teus olhos aí que tá nos ouvindo e que vai nos ouvir. Por que você acha quando você vai lá atrás do médico, marca uma consulta, o médico ele olha para você, ele já não tem prazer em te atender mais, porque ele sabe que você não tem nada, mas a sua mente, a falta desse equilíbrio está dizendo para você que você está doente. Mas quando você se levantar, esse levantar não é você estar sentado, se levantar, é se levantar interiormente e começar a ter equilíbrio. Não, eu preciso mudar minha vida, minha maneira de pensar. O médico disse que eu não tenho nada. Às vezes até o médico próprio fala, não, mas você não tem nada. Mas de tanto você insistir que você tem, ele passa lá alguma coisa para você, só para você ir embora. Nem que for um remédio para dor de cabeça, um simples remédio. Assim, queridos, se levante. Na presença Pare de Deus. andar prostrado, se levante na presença de Deus, seja forte, porque o Senhor ele vai te fortalecer cada dia mais. Meu Deus, olha, esse tema eu achei que seria um tema difícil de falar sobre ele, né? Mas é um tema que a gente tem que compartilhar, porque você incitar uma pessoa a criar coragem, a ter coragem para se lançar nos desafios e sair vitoriosa é uma coisa que nós temos que fazer, porque isso mexe diretamente com o íntimo da pessoa, assim como o pastor falou. A gente mexe com o íntimo da pessoa. Você dá um gás, você dá um
uma sobrevivência, uma sobrevida para a pessoa. Para você, meu irmão, que muitas vezes estava necessitando dessa palavra. E nós viemos essa noite falar de coragem para você. Você tem que ter coragem, você tem que ter equilíbrio, você tem que ter amor para conduzir as coisas. Então, dessa forma, acreditando em Deus, que Deus pode tudo, que Ele te fortalece a todo tempo, você vai alcançar a sua vitória, pode ter certeza. Em nome de Jesus. Amém. Em nome de Jesus. Pastor, Salmos 31, 24. Vamos ver o que ele traz para nós. Sejam fortes e corajosos, todos vocês que esperam em quem? Meu Deus, não sei. E sei, o que eu acabei de falar? Aí, ó. Meus irmãos, eu não me canso de falar que a palavra de Deus, ela é viva, ela por si só se completa. Vejam bem e analisem depois nas suas casas aí. Todos esses versículos que nós colocamos aqui na palavra de hoje e nas palavras anteriores também que nós trouxemos. Elas se completam. A Bíblia, ela é grande, ela é extensa, mas ela é uma só. É uma só. Ela tem apenas uma verdade. E você pode ter certeza que todos esses versículos, eles vão culminando para essa verdade. Ó, amém? E olha que interessante. Olha o que o Salmo diz. Sejam fortes e corajosos. O tempo todo o Senhor está falando, tenha coragem. Seja corajoso. Amém. Entendeu? Não seja fraco. Seja forte. E tudo isso ele está dizendo aqui, ó, na mente. A primeira coisa que você tem que fazer na sua vida, querido, é você precisa alicerçar na sua vida um princípio. Por quê? Porque quem tem princípio, meu Marco, princípio já fala, o começo. Tem meio e tem fim. Quem tem princípio tem objetivo, tem né? objetivo. Quem não tem princípio, não tem meio, não tem fim, fica aquele oscilante. E dessa forma não tem como. Dessa forma não tem como. É o que nós acabamos de falar. A gente tem que ter o quê? O equilíbrio. O equilíbrio. Né? E esse salmo aí, eu trouxe ele justamente para quê? Porque para que vocês vejam. E ele finaliza ali, ó. Sejam corajosos todos vocês que esperam no Senhor. Amém. É sempre esperar no Senhor. Isso. Primeira pessoa de tudo isso é o nosso Senhor. Depois vem as nossas ações. Moisés disse lá, Deuteronômio, olha pessoal, pode ficar tranquilo, Deus vai na frente. Josué também vai na frente. Mas quem vai vencer essa vitória aqui é Deus. Não se preocupem, Ele está com vocês. Ele nunca vos abandonou. E Ele não nos abandona mesmo, meus irmãos. Assistente, o rapaz. Pode ter certeza. Tá ligando, né? Meu Deus do céu. Oh, glória. E para que a gente coloque ainda um pouco mais de pimenta aqui nesse encontro de hoje, Hebreus 10, do 35 e 36. Olha o que diz Hebreus. Leia aí, pastor. Por isso, não abram mão da confiança que vocês têm. Ó, isso aqui é um princípio, né? Não abra mão da confiança que vocês têm. Ela será ricamente recompensada. Versículo 36. Vocês precisam perseverar, de modo que, quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. Amém. Glória a Deus. É uma palavra que vem, então, de encontro com as outras que foram apresentadas anteriormente, e diz ali, ó, para quê? Pra gente não abrir mão do quê? Da confiança em Deus. E o que ele diz ali também depois, no 36? Precisam perseverar. Ou seja, quem persevera é quem tem coragem. Quem tem coragem, vence. Vai até o fim. Você tem coragem de começar uma batalha e ir até o fim dela para quê? Para alcançar o objetivo que é a sua vitória. Quem persevera, irmão Marco, ele não se sente, ele não se dá por derrotado. Não, ele vai até o fim. É uma pessoa que ele fala, não perdi. Eu posso ter perdido agora aqui a batalha, mas a guerra eu não perdi ainda não. É verdade, hein? Amém. Então é uma palavra que vem para nos dar ainda mais ânimo. Para quê? Para nos aguçar ainda mais a vontade de conhecer cada vez mais a Deus. Amém? Amém. Porque se a gente confia nele, se a gente entende que a gente tem que ser aguerrido, ou seja, ter coragem até o final, perseverar. E qual que é o resultado disso daí? É receber aquilo que Deus tem planejado para nós, que ele nos prometeu. Ó, vou falar um negócio aqui que eu acho que eu até fugi um pouquinho do assunto, mas nós já vamos voltar aqui. Paulo, uma certa vez, irmão Marco, ele estava meio desanimado,
meio desanimado, desenchavido. E aí ele foi num determinado lugar e a Bíblia diz que quando ele chegou lá num lugar, ele viu os irmãos. E a Bíblia diz que quando ele viu os irmãos, ele tomou ânimo. É isso. Então o que precisa na sua vida, talvez? Talvez precisa você vir para a casa de Deus, voltar pro templo, né? Se interagir com pessoas. Talvez você fique aí solitário e talvez essa solidão ela faz com que você se sinta depressivo, se sinta derrotado. Faça como Paulo. Venha para cá de Deus. Paulo chegou, viu os irmãos, ficou animado porque ele viu os irmãos. Reavivou, né? O ser humano não foi feito para ficar sozinho. Não. O ser humano não foi feito para viver isolado. Ele foi criado por Deus para viver em sociedade. E quer uma sociedade melhor do que a congregação do Senhor? Meu Deus. Amém. Né, pastor? Porque você veja bem. Como eu estava dizendo anteriormente ali a respeito daquilo que Deus tem programado para nós, o que ele de fato tem programado para nós? Salvação. Né? Então, se você confia em Deus, se você persevera, se você tem coragem de enfrentar todo esse mundo de tribulações, você vai alcançar o quê? A salvação, que é aquilo que Deus nos prometeu, que é aquilo que Jesus veio cumprir. E que é aquilo que nós estamos esperando que venha acontecer o mais breve possível, amém? Isso mesmo, amém. Olha, para fechar aqui, eu trouxe um versículo que encontra-se em Isaías, no capítulo 12, no versículo 2, amém? Vou colocar ele aqui para eu estar acompanhando. Vai lá. 12:2 fala assim: Eilo, Deus é a minha salvação, sinto-me inteiramente confiante, de nada tenho receio, porquanto Yahvé, sim, ó Senhor, é a minha força e o meu cântico, ele é a minha salvação. Olha lá, olha o que a minha tradução diz, né? Estamos usando duas traduções aqui, querido, e talvez uma dessas duas que seja igual a tua aí. Deus é a minha salvação, terei confiança e não temerei. Não temerei. De novo aí, ó. Aí, ó. Ou seja, seja corajoso. Seja forte, né? O Senhor, sim, o Senhor é a minha força e o meu cântico. Ele é a minha salvação. Amém. Usa a tua leitura aí, irmão Marco. Pode explicar em cima dela aí. Então, veja bem. O que ele diz aqui, né? Que Deus, ele é o quê? A salvação, a nossa salvação. E a gente confia nele. E o profeta Isaías diz assim, ó: sinto-me inteiramente confiante, em nada tenho receio. Do pastor diz, nada temerei. Por quê? Porque quando você confia em Deus, você tem coragem, você se sente corajoso. Você deixa aquela covardia de lado e fala assim, não, peraí, se eu tenho um Deus tão grande que guerreia por mim, que batalha por mim, e eu só sou um instrumento utilizado por ele, veja bem, como que eu posso temer esse mal tão grande que está acontecendo na minha vida? Essa provação tão grande pela qual eu estou passando? Não, você pode ficar tranquilo que todos os homens de Deus que estão elencados aqui na Bíblia, todos esses personagens, eles tiveram problemas em suas vidas, mas eles confiaram em Deus em primeiro lugar. Como eles fizeram isso? Depositando a sua fé. E sabendo que Deus, mesmo invisível, é real. E Ele age todos os dias, nos fortalecendo, nos tornando corajosos para que nós conseguimos, então, empenhar essa função de batalhar todos esses desafios em prol do quê? Da salvação, que é aquilo que mais nos importa. É a segunda vinda de Cristo. É isso que nos importa. Vencer esses desafios quer dizer alcançar a plenitude de salvação daquilo que Deus tem nos prometido desde o princípio. Amém? Na verdade, a verdadeira promessa de Deus é essa, né? A salvação. É como eu digo, tudo vai... tudo aqui, todos esses versículos que nós lemos, que nós estudamos, que nós estamos aqui falando, eles seguem para um bem comum, que é o que? É o da salvação, da promessa da salvação. A Bíblia, ela tem só uma promessa da salvação. Não tem 1 milhão de promessas. Existem
elencadas algumas promessas que foram feitas para alguns personagens aqui, mas a promessa central é a salvação. Por isso Cristo veio na Terra, por isso ele foi levado à cruz, por isso ele morreu por nós, por isso ele derramou seu sangue precioso. Para quê? Para que nós alcançássemos a salvação. Amém. Você falou um negócio aí, mamãe, que é interessante até explicar aqui. Quando você olha para a Bíblia, ela tem muitas promessas mesmo, mas a promessa principal é a promessa da salvação, que é para todos quanto crerem. Isso desde o começo até no final da Bíblia. Tem promessa que Deus fez, irmão Marco, que é para o povo judeu. Amém. E aí tem, assim, às vezes acontece a gente até pegar essas promessas e querer aplicar nos dias de hoje, mas ela não vai funcionar. Não, porque ela foi feita direcionada. Já foi direcionada. Já foi direcionada e algumas já cumpriu. Cumpriu. E o que já cumpriu já encerrou. Deus não vai fazer com que ela aconteça mais. Não tem uma segunda promessa. Não tem uma réplica de uma promessa. Não tem. Né? Por isso que eu digo, a promessa central, assim como o pastor falou, é a promessa da salvação. Essa é a salvação. Desde o princípio, Gênesis até Apocalipse. A Bíblia trata de salvação. Salvar o povo da escravidão, salvar o povo disso, salvar o povo da fome. Então Deus vem salvando o povo hebreu e direcionando ele para o reino dos céus, porque o reino da terra os israelitas já tiveram Saul, já tiveram Salomão, já tiveram Davi, só para elencar 3 dos mais conhecidos, já teve Ezequias, enfim, vários reis. A promessa do reinado eles já tiveram. Agora é de morar no reino dos céus. E essa promessa cabe a nós também. Nós estamos inclusos nessa promessa. Por isso, sejam corajosos, vão atrás, corram, persigam até o fim essa promessa, porque quando vocês alcançarem ela, vocês vão ver que tudo valeu a pena. Todo o esforço por Jesus valeu a pena. Valeu a pena. Amém. Amém, meu Marco? Tem mais coisa? Vamos... Encerra por aqui. Encerra por aqui, enquanto. Né? Acredito que foi uma palavra bem vantajosa, bem abençoada, que trouxe um esclarecimento, não só para os irmãos, mas para nós também que estamos aqui falando a respeito dela, né, pastor? Porque a gente tem que ter coragem todos os dias. E todos os dias nós temos que olhar para o céu e falar assim, eu confio em Deus e Ele vai me fortalecer. Amém? Amém. Queridos, então fique aí com essa palavra. Que Deus possa abençoar grandemente a sua vida, que o Senhor possa iluminar a sua mente, os seus pensamentos, para que você se levante, se fortaleça, tome coragem, tome ânimo e parta para cima mesmo, e batalha para alcançar os seus objetivos, para que você possa conquistar os teus sonhos, que ele possa sair do papel, em nome de Jesus. Sabe por quê? Porque o Senhor é contigo. E ele diz essa noite para seja corajoso, seja forte. Porque né? Como a palavra nos diz, Deus não nos deu o espírito de covardia. Amém? Amém. Então, até segunda-feira que vem, né, às 7h30 nós estamos aqui novamente, e que Deus te abençoe, um grande abraço e fique na paz do Senhor Jesus. Amém. Boa noite a todos, muito obrigado por esse encontro, muito obrigado, meu Deus, por nos trazer aqui essa noite, mais uma vez por estar tendo esse bate-papo, essa conversa reveladora através da palavra de Deus, amém? Fiquem todos com Deus, muito obrigado e que a paz do Senhor esteja com vocês. Vou pedir para o pastor fazer uma oração final para que a gente feche com chave de ouro. Amém, glória a Deus. Pai, em nome de Jesus, nesta noite nós oramos por vidas, por pessoas que precisam de um milagre. Pessoas, Pai, que estão desanimadas, que o Senhor possa trazer o refrigério. Pessoas, Pai, que precisam de um impulsionamento, que o Senhor, que o Espírito Santo possa impulsionar esta pessoa a se levantar, a ter coragem, Senhor. Pai, em nome de Jesus, entra com a provisão da cura, com o milagre, com a libertação. Senhor, age em qualquer área, Senhor, da vida deste irmão, desta irmã que está precisando de um milagre. Pai, Tu és aquele que está conosco, Tu és aquele que pode todas as coisas. Dê força, dê ousadia, dê sabedoria,
a esse irmão que está nos ouvindo, a esta irmã, em nome de Jesus Cristo. Que ele possa alcançar os seus objetivos para a honra e glória do teu santo nome. Amém, 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 querido. Fica na paz, então, em nome de Jesus. Glória a Deus, amém. Amém, irmão Marco? Amém. Glória a Deus. Deus te abençoe.